Bom, gente, hoje trago para vocês a receita de pão integral. Os ingredientes são 2 ovos inteiros. Aqui temos 2 colheres de sopa de semente de girassol, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de chia, 2 sachês de fermento biológico seco, 500 gramas de farinha integral, farinha branca para dar o ponto. Já ia esquecendo da água, a gente vai gastar 700 ml de água morna. A água tem que estar morna, tá, gente? Nós vamos bater os ingredientes no liquidificador. Os 700 ml de água morna, os 2 ovos, o fermento seco, semente de girassol, açúcar mascavo, a semente de chia. Vou bater todos no liquidificador, tá, gente? Bom, nós batemos alguns ingredientes no liquidificador. Nós vamos misturar na farinha integral. Se você gostar de colocar passas, colocar semente, sei lá, de gergelim, pode colocar. A sugestão que eu tô dando para vocês é de girassol. Eu preferi bater no liquidificador a semente de girassol porque tem muita criança que não gosta de sentir aquela textura da semente. Mas vocês podem optar em separar a semente de girassol e colocá-la separado na hora que for misturar a massa, tá? Para sentir aí o gostinho da semente. Aqui eu tô envolvendo a farinha integral nos ingredientes que eu bati. E vou acrescentando farinha branca. A farinha branca não tem quantidade certa, tá, gente? Vamos acrescentando até dar o ponto na massa. Vai ficar líquido. Aí aqui nós vamos acrescentando a farinha branca. Aqui nessa vasilha tem aproximadamente 500 gramas. Se precisar de mais, eu vou colocar mais farinha. Rende 3 pães, tá? Os pães grandes. Se você quiser fazer pão pequenininho, rende bem mais. Faz o pão, coloca dentro da geladeira, congela ele, vai consumindo aos poucos. Não tem problema. Aí vamos acrescentar mais farinha. Aqui eu já vou colocar minhas mãos, ó. Esse pão é muito gostoso, gente. Nossa, gostoso demais. Bom, gente, é o seguinte. Tô aqui dando o ponto da massa. Eu usei toda aquela farinha. Toda aquela farinha, tá vendo? Eu usei. Eu tive que abrir um outro pacote de farinha. Então, nós vamos acrescentar mais farinha. Até dar o ponto que eu preciso. Parece que agora já vai dar o ponto. Nós vamos fazer isso aqui. Depois nós vamos passar para a bancada. A gente dá uma sovada nessa massa. É desgrudar tudo das mãos. Aí é que nós vamos sovar a massa, tá, gente? Por que precisa sovar a massa? Se a gente ficar colocando só farinha,
a massa vai ficar muito pesada. E não é isso que a gente quer uma massa leve, né? Então aqui nós vamos sovar. Se precisar acrescentar mais farinha, nós vamos acrescentar, tá? Nós vamos fazer esse processo aqui até desgrudar das mãos. Muito simples. Não leva óleo, tá? Para quem tá fazendo dieta, é excelente. Não coloquei óleo. Aí, ó. Vou colocar só um pouquinho de farinha. Desgrudar da mão. E é isso. O que acontece? Depois vai ter que descansar essa massa. Nós vamos deixar ela descansar por 20 minutos. Gente, a massa ficou assim. Por isso que é importante sovar. Sovar isso aqui, ó. Brincar com a massa. Aqui eu não vou colocar mais farinha, tá? Vou deixar ela descansando. Aqui eu vou deixar ela descansando 20 minutos. Depois de 20 minutos eu vou modelar os pães aí. Eu mostro pra vocês. Bom, gente, olha aí, 20 minutos. Olha como cresceu a nossa massa. Vou tirar daqui. Esse pão é muito leve. Tirei a massa. Vou dar mais uma última sovada nela. E eu vou dividir. Para modelar os pães. Aí, ó. Coloca pouca farinha. Dá mais uma sovadinha. Bom, aqui vocês tentem partir mais ou menos de um tamanho igual, para não ficar um pão muito pequeno e um outro pão muito grande. Vocês vão dividindo a massa, mais ou menos. Aqui eu tô usando uma forma de pão. A medida dela é 23 por 11. Se você não tem esse tipo de forma, não tem problema. Utiliza o tabuleiro normal, tá vendo? Não tem problema. Modela os pães, coloca um do lado do outro. Não tem problema nenhum, tá? Aí aqui eu dividi mais ou menos igual, tá? E eu já vou colocar eles nessa forma. E vou ter que aguardar crescer novamente, tá, gente? Aqui, ó, notei que esse aqui ficou maior. Vou colocar ele aqui. Coloquei aqui. Isso aqui eu vou
dá mais uma metadinha nele. Tenta padronizar pelo menos um pouco, né, gente? Não ficar muito fora. Então, é assim. Tá aqui. Vou deixar crescer por mais 20 minutos antes de levar ao forno. Antes de levar ao forno, eu volto para explicar para vocês a temperatura do forno. Bom, depois de 20 minutos, dobrou o tamanho. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Esse pão ele precisa assar devagar. Não adianta colocar o pão no forno no forno muito alto e ele vai ficar cru. Ele vai dourar e tudo mais, mas ele vai ficar cru por dentro. Então não é essa a nossa intenção. Eu esqueci de mencionar no vídeo anterior, antes de colocar a massa nas forminhas, é necessário untar as formas com um pouco de óleo, tá? Se você não tiver a forma, tiver o tabuleiro, unte o tabuleiro com óleo, tá? Senão vai grudar o pãozinho, ok? Então eu vou colocar o pão no forno, assando, eu mostro pra vocês aí a textura. Bom, gente, tirei do forno, ok? Ficou dessa forma. Vou desenformar um para mostrar para vocês. Bom, desenformei. Olha a altura que ele ficou. Eu vou cortar. Olha a textura do pão. Vou cortar mais um pedaço. Lembrando, não leva óleo. Então, olha, fofo. Tá aí a receita de pão integral. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá ok?